Olá, boa tarde, seja bem-vindo aqui a mais uma live aqui no nosso canal Inspire-se da Live Mind. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Flávio Endo e a minha missão é ajudar a você viver sem ansiedade de uma forma simples e duradoura. Como? Jogando maus entendidos fora. É um assunto que a gente sempre traz aqui, relevante para você, no sentido de você ganhar consciência, jogar maus entendidos fora e poder viver de uma maneira mais harmoniosa, né? Harmoniosa nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, enfim, em todos os sentidos. Estamos ao vivo agora aqui no YouTube, Facebook e no Instagram também. O canal lá do Instagram, para quem não conhece ainda, é o inspire-se.lm, pode seguir lá a gente também. Aqui neste canal será muito bem-vindo se você se inscrever, assim você fica sempre atento aí às novidades, tá bom? Show de bola. Como prometemos na semana passada, o pessoal do Instagram, eu estou olhando aqui para a câmera do YouTube, então fica um pouquinho, às vezes, deslocado. Tentei deixar bem próximo aqui. Mas vamos lá. Como prometemos semana passada, um assunto bastante relevante dentro do contexto do que foi falado semana passada, que foi a busca por aprovação, né, o medo da rejeição, como fatores aí também que colaboram bastante, alguns mal entendidos colaboram bastante para que você sofra com ansiedade, estresse, enfim, né, um desconforto. E o assunto, então, é preconceito, né? Foi muito, que eu diria assim, natural este assunto surgir por conta do que nós já vínhamos conversando semana passada. Porém, aconteceram algumas coisas e esse assunto tornou-se muito, vamos dizer assim, em alta, né? Nesse último final de semana, por conta de alguns acontecimentos aqui no Brasil e tudo mais. E, enfim, o que eu gostaria de já deixar claro para você aqui, logo de início, nessa conversa sobre preconceito, é que nós vamos trazer uma perspectiva, um olhar de como nós entendemos o nosso funcionamento, né? Deste olhar de dentro para fora, e, e o quanto que a elevação de consciência de cada um pode trazer uma luz bem diferente com relação a esse tema, né? Algo que não é novidade, né? Não é novidade. Racismo, preconceito, não é uma novidade, mas talvez nós possamos dar uma abordagem aqui nessa live de uma maneira bem diferente. Então, eu não vou entrar nos aspectos de defender ou ir contra algumas ideias que estão aí já estabelecidas, mas sim vamos ter um olhar diferente sobre isso, porque queremos aqui conversar sobre e trazer um paradigma diferente, ou seja, tudo que já está aí pré-estabelecido, né, dentro desse assunto, é tudo mais do mesmo, né? É uma luta contra e o outro lado um vitimismo, enfim, tem muitas questões aí que dentro desta nossa conversa não será abordado, tá bom? Então, nós vamos partir para uma outra premissa, para uma outra conversa, que espero que seja muito útil para você. Foi muito útil para mim, né? E tem sido ainda, né? E acredito que possa te trazer uma liberdade aí, inclusive desse, desse tipo de discussão, né? Tá. Então nós vamos passar aqui algumas. Queria fazer aqui o primeiro, então, trazer essa perspectiva diferente, né? Para você, no primeiro momento. Vamos lá. Juntando com o que nós vínhamos conversando, né? Já na semana passada, busca por aprovação, e o que
muitas vezes as pessoas confundem, né, a origem de suas experiências, e este é o grande mal-entendido. Tudo isso é o que eu quero abordar aqui com você hoje. Então vamos lá. Preconceito. Eu não estou me referindo a algum tipo de preconceito específico aqui, né? E sim um preconceito geral, global. Eu costumo trazer o exemplo para a gente, acho que até da tônica de hoje, né? Costumo trazer o meu próprio exemplo. Quando, na minha época de Fundamental 1, Fundamental 2, na escola, né? Era muito comum os colegas, amigos, assim, chamarem, vem aqui o japonês, japonesinho, né? Então era uma questão que hoje, porque por conta disso era algo que eu não gostava, hoje seria chamado de bullying, né? Na minha época não existia isso. Enfim, qual é o ponto? Eu não gostava da forma como era feito, né? Não era era uma forma jocosa, não era uma forma bacana. E o que aconteceu ao longo desses anos? Eu fiquei muito chateado por um bom tempo, até que eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, foi quando, não sei, veio um insight, né, como eu costumo dizer, de que, tudo bem, eles chamam do que quiser, eu estou bem com isso, eu não me importo, não vou dar importância para isso. E paradoxalmente, o que aconteceu foi que quando eu passei a não dar mais atenção para isso, foi quando os meus próprios colegas e amigos também pararam de fazer isso. E aí começaram a me chamar pelo meu nome, ou Flavinho, né? Era uma outra forma e até muito mais carinhosa. Então, perceba que a nossa temática vai por aí hoje. Este ganho de consciência seu, individual, e nós vamos falar sobre isso, mas o fato de não dar atenção, será que tem realmente esse poder, né? Assim como aconteceu comigo? É o que nós vamos explorar juntos e o que eu quero trazer para você aqui hoje, essa reflexão. Então, o preconceito, né? Preconceito nasce talvez na pessoa que está agindo com um preconceito, também por mal entendido, não é? Tem alguns mal entendidos aí bem mais profundos, mas nós vamos tratar com relação ao assunto busca por aprovação. Muitas vezes esses conceitos prévios são adquiridos. E são adquiridos, talvez culturalmente, talvez dentro da família, enfim, mas eles já estão embutindo ali um mal-entendido. Então vamos lá. O que pode estar inserido aí? Eu vejo talvez duas coisas interessantes. Uma, eu, por sempre buscar a aprovação dos outros e fazer parte deste grupo, desta família, desta comunidade, eu adquiro alguns preconceitos. Essa é uma questão também interessante. Outra questão é eu reprovo o outro para me fazer, para colocar, para eu ser melhor e ser aprovado diante talvez de um outro grupo também. Então, veja que a origem deste sentimento, deste comportamento, ele pode ter várias origens, mas o mal entendido ainda assim segue simples, como a gente vem falando para você, né? Segue simples e um pouquinho de luz ali pode trazer grandes resultados de harmonização.
Mas qual é o mal entendido, né? Neste caso. O mal entendido que eu vejo é realmente essa necessidade de eu aprovar o outro ou reprovar o outro, e de eu também me inserir nesse mesmo jogo de aprovação e reprovação, onde eu também sou avaliado, aprovado e reprovado. Então, até rolou, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu vi um vídeo ontem que meu pai mandou no grupo da família, assim, que era uma criança, né, americana, e o pai mostrando algumas imagens, assim, era mais na questão racial, né, de cor de pele. E mostrando foto de eram 4 fotos de crianças, né? Sempre uma branca e uma negra. Sempre assim, e o pai perguntando: o que você observa? Ah, essa aqui tá brincando, essa aqui. Ele simplesmente não falou nada sobre diferença de cores. Porque as crianças, naturalmente, na sua natureza de ser humano, não têm preconceito. Vai começar a acontecer quando existe algum exemplo dentro de casa ou alguma já inserção desses maus entendidos que a gente vem abordando com você sobre eu ser aprovado ou ter que aprovar e reprovar alguém também, né? Então, eu vejo que quando já inserido esse preconceito, né, a única saída que nós temos para isso, nós todos, não só enquanto humanidade, mas até de uma forma muito mais simples, enquanto indivíduos, é ganharmos entendimento, até para você que sofre preconceito, ganhar entendimento de onde é que vem a sua experiência. Quando estamos inseridos num contexto onde eu entendo que a minha experiência vem de fora, vem da opinião do outro, vem do que está, sei lá, escrito, né? Então, não, o preconceito já está inserido na linguagem, na língua, né? Então, a gente está olhando para fora e querendo consertar fora. Agora, olha que interessante. Este assunto, como eu já falei, não é novidade. Muita gente já morreu por conta disso, por lutar contra qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja qualquer causa, né? Ou de minorias, ou, enfim, étnicas, religiosas. Quantas pessoas já morreram por lutar contra algo? Né? Lutar contra uma maneira de pensar, uma ideologia. E aqui não é diferente. E o que eu falei logo no começo, né, sobre a minha própria experiência, quando eu parei de dar atenção àquilo se esvaiu da minha vida, eu vejo como a mesma coisa. Porém, enquanto sociedade, nós ainda estamos olhando para a direção errada para a solução desses problemas. Vamos falar um pouquinho sobre, de repente, você que sofre o preconceito. E eu não estou falando que não existe o preconceito aqui fora, ou pessoas preconceituosas, racistas, de forma alguma. Por isso que eu falei, eu não vou entrar nesta questão, né, de discutir este ponto. Mas talvez você passe a vida inteira sofrendo com isso, sofrendo e levando isso, trazendo mal-estar para você mesmo, né? Ou
você pode lutar contra isso, e aí a gente vai ver se isso tem sido válido e funcional, ou você pode ganhar consciência, que é o tema da nossa conversa, né? São 3 opções. Você fica vítima, sofrendo com o preconceito que acontece, ou você vai para cima, vai brigar, vai lutar. Isso são os 2 caminhos que as pessoas geralmente enxergam. Ou eu luto contra, ou eu sou vítima. E até mesmo o grupo que luta contra me vê como uma carta fora do baralho e faz preconceito comigo mesmo também. Se você enxergar só 2 caminhos, são esses 2 caminhos que não têm levado a bons resultados. Não têm levado a bons resultados. Qual seria o terceiro caminho? Este ganho de consciência que eu quero trazer aqui para você hoje, né? Como é que eu posso viver bem? Como é que eu posso ser diferente, estar diferente aqui nesta vida ou nesta condição humana, diferente de muitos, e de repente eu me incluo em alguma minoria? Como é que eu posso viver bem com isso? Né? Eu, Flávio, só vejo um caminho. Eu só vejo uma forma de você poder fazer isso. Porque nenhuma das outras duas é boa. Uma você está sofrendo, né, você ainda não enxergou, não deu um salto de consciência, não cresceu consciência com relação a esse assunto e você se vê vítima. O outro é você vai para a guerra. O outro você vai para a guerra. Nenhum dos dois, para você enquanto indivíduo, é bom. Nenhum dos dois. Né? E o terceiro caminho, então, é ganhar consciência, ganhar entendimento. Então, voltando, né? Se você se vê como vítima, vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você acha que deve lutar contra, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Para que você vá percebendo que nesses 2 caminhos tem um grande mal-entendido. Tá bom? Se alguém tiver dúvidas, gente, fiquem à vontade aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, Patrícia, Janete, boa tarde. Lani, ótimo. A Lani comentou aqui, né? Vamos refletir e desconstruir preconceitos. Vou colocar aqui o comentário dela. Show de bola. Sejam bem-vindas, tá bom? Ô, Cleison, boa tarde. Seja bem-vindo também. Tem aqui o pessoal do Instagram também, a Nani. Oi, Nani. E a Ângela. Pronto. Dados boas-vindas aí para vocês. Podem ir mandando perguntas aí também, tá bom? E comenta também, se você sofre de preconceito. De verdade, gente, eu quero trazer aqui um olhar diferente, não fazer a mesma conversa enfim, se você sofre de alguma coisa, pode colocar no comentário aí também para a gente ir dando a nossa visão aqui, tá bom? Então, olha só. Ganho de consciência, né? Você sofre com preconceito. Eu, quando comecei a trilhar essa jornada desse entendimento aqui, talvez o entendimento mais importante da minha vida que eu tive. E de como nós realmente funcionamos. Esta minha jornada, esse trecho da minha jornada, né, começou há 10 anos. E tenho refletido bastante sobre este assunto, o preconceito, nos últimos anos. Pouco me pronunciei com relação a isso, até porque é um tema que muitas vezes as pessoas vão te classificar como ou você está lutando contra
ou né, contra o preconceito, ou você é vítima e está aceitando que a sociedade haja dessa forma, enfim, todas essas coisas, né? Fala, Zanota, boa tarde, seja bem-vindo. Então, com o tempo, eu vim refletindo bastante sobre isso. Às vezes, dentro das imersões, surgem essas dúvidas, né? E a questão toda sempre se remete ao mal-entendido. Qual mal-entendido? O mal-entendido de que a sua experiência de vida, ou a sua experiência daquela fala daquela pessoa, daquela colocação preconceituosa, daquele julgamento que você sofreu, né? Que aquela experiência que você tem, está vindo de fora, né? Então, vem da fala, vem da colocação no texto, vem da língua portuguesa. Entendemos que o meu mal-estar hoje está vindo de fora. Este é o grande mal-entendido. Porque toda a construção da minha própria experiência não vem de fora. Vem de dentro. Vem sobre o que eu estou pensando sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que a pessoa falou, sobre o julgamento, sobre o que está passando na cabeça da outra pessoa, né? Eu acho que eu sei o que está passando e aí eu já me coloco ou já experimento algo não muito agradável. E quando a gente olha para isso, a gente enxerga claramente aqueles dois caminhos que eu falei para vocês. Ou o da vítima, né? Onde eu sou vítima então disso tudo, ou eu tenho que lutar contra, eu tenho que mudar as coisas aqui fora. Eu tenho que fazer com que as pessoas pensem diferente. Eu tenho que forçar as pessoas a se comunicarem, escreverem, deixarem de falar algumas frases, porque isso é o que me faz mal, ou é o que traz mais preconceito para o mundo. Então veja que é simples este ganho de consciência. Porque se eu acho que o de fora está me fazendo mal, é o de fora que tem preconceito comigo, é o de fora que me causa essa ansiedade, esse medo, essa insegurança de estar no mundo, eu preciso então atuar aqui fora e agir aqui fora, corrigir as coisas aqui fora, controlar situações, controlar pessoas, controlar pensamentos, patrulhar forma das pessoas falarem, forma das pessoas escreverem um texto. Tudo isso é uma complexidade enorme. Esta é a forma errada de você solucionar o problema. Por que a forma errada, Flávio? Porque a sua experiência não vem de fora. A sua experiência vem de dentro. Já começa por aí. Segundo, as evidências de décadas, séculos de racismo, preconceito e luta contra racismo, preconceito. As evidências são de que a luta contra, de verdade, não melhorou nada. Talvez, quiçá, tenha piorado a situação. Porque eu fico pensando, aquela criança, daquele vídeo que eu assisti ontem, que eu falei para vocês, né? Aquela criança, se as pessoas têm um nível de consciência mais elevado, não tem ninguém lutando contra, falando nada, querendo mudar as coisas aqui fora, ela talvez nunca terá contato com um pensamento preconceituoso, com uma ideia de diferenciação e separação e segregação.
Mas o próprio movimento de fazer uma luta contra insere diariamente o conceito de separação, segregação, diferenciação na cabeça deste ser que está ali mais puro. Então, o próprio movimento de lutar contra também tem sido um desfavor, na minha opinião. Então, o que eu quero trazer aqui para você não é nem você se sentir vítima, buscar seus direitos, nem você lutar contra. É você ganhar consciência individual para você. Você é a sua jornada de ganhar essa consciência. Para que você, então, possa se ver livre disso. Você, enquanto indivíduo, ao ganhar consciência sobre estes mal entendidos, sobre de onde é que vem a sua experiência, sobre quem você realmente é, este ganho de consciência individual vai trazer liberdade para você, segurança para poder estar aqui, mesmo sendo de uma outra raça, de uma outra cor de pele, de um outro, enfim, o que for. Você poder estar seguro aqui. Você terá filhos, filhas seguros de estarem aqui. Você será talvez um farol, uma luz para muitas pessoas à sua volta. E isso, então, este exemplo de ganho de consciência vai trazendo também condições para que a humanidade possa dar este passo. Eu não vejo a possibilidade de, dentro desse nível de consciência, do mesmo nível de consciência que estamos, encontrarmos solução brigando, lutando contra. Não faz sentido isso para mim. A única possibilidade que eu enxergo hoje para nós, para que possamos ter uma experiência diferente com relação a esses assuntos, é ganho de consciência individual. Não adianta também você achar que, não, são os outros que têm que ganhar consciência. Eu já sei. A jornada é sempre sua. É a mesma coisa que você, quando você quer mudar os outros, ainda assim está inserido num paradigma errado. De querer controlar e mudar aqui fora as coisas. Para que você, então, viva num mundo melhor, na sua opinião. Então, abordamos hoje esse assunto, preconceito, de uma maneira diferente, ao meu ver. Era um assunto que saiu naturalmente na semana passada, como eu falei para vocês, do nosso assunto que falamos na semana passada sobre busca por aprovação, né? E também a vontade de aprovar e reprovar os outros. Então, se eu estou nesse jogo de busca por aprovação, muito provavelmente em algum outro nível, algum outro contexto social, eu sou o aprovador ou o reprovador. E isso é muito danoso não só para você, enquanto a vítima, né, vamos dizer assim, de quem está aprovando ou reprovando, mas você também é o algoz em algum momento, né? Está aprovando e reprovando. Isso é uma constante busca por consertar aqui fora, organizar aqui fora para se sentir bem. E este é um grande mal-entendido.
Então, expliquei para você também um pouquinho sobre esta questão do... A experiência, então, ela vem de dentro, né? Uma coisa que nós falamos na semana passada, e é bastante relevante trazer aqui também hoje, é com relação a realidades separadas. Se eu construo a minha realidade, como eu venho falando para você, de dentro para fora, ou seja, o que eu estou pensando sobre determinado assunto é o que determina o que eu estou experimentando sobre aquele assunto, você, pensando sobre este mesmo assunto que nós estamos conversando, você está criando a sua experiência dessa nossa live aqui, por exemplo, de uma maneira completamente diferente da minha, né? E mesmo, não, mas Flávio, você está aí apresentando, tal, então é obviamente que é diferente. Tá, mas mesmo a outra pessoa que tá aí na mesma live assistindo, ela também está criando e conceituando e construindo e pensando coisas diferentes sobre o que eu estou falando aqui agora. Ou sobre mim mesmo. Até a minha própria imagem vocês constroem de uma maneira muito diferente. Então, realidades separadas é um fator muito importante que você, ganhando cada vez mais entendimento sobre isso, pode se desvencilhar da questão eu sou vítima do que o outro pensa sobre a minha cor da pele. Eu sou vítima sobre o que o outro pensa do meu cabelo, do formato dos meus olhos. Né? Então, você poder ganhar entendimento de que a opinião do outro é a opinião do outro. Você não precisa patrulhar a opinião do outro. Você não precisa consertar a opinião do outro. Desde que você entenda, de verdade, que, independente da opinião do outro, o seu bem-estar é livre disso. E aí, só fazendo um parênteses, né? Porque na semana passada a gente já falou um pouquinho sobre isso. Será que eu estou falando, então dane-se os outros? Não é isso. Se quiser saber mais, a gente explorou bastante na live de quinta-feira isso. Né? Eu não estou falando que é para, então, aperta o botão do F para todo mundo. Não é isso. É muito ao contrário disso. Tá? Porque acaba havendo, então, um entendimento de realidades separadas, que nós vemos realidades separadas, que você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e nenhuma das duas é verdade ou é a falsa, e que então podemos dar um passo de conscientização, de conversar, de expandirmos cada um o seu próprio mundo, com uma conversa de respeito, de empática, de compaixão, muitas vezes, de conexão, você consegue dar este passo. Então, realidades separadas é um fator fundamental para você começar a entender de onde é que eu estou vindo com este conceito sobre ganho de consciência e sobre o quanto que isso pode impactar dentro da sua experiência de vida. Dentro do quanto que isso pode impactar o seu bem-estar. Tá bom? Pessoal, olha só, se você conhece alguém que de repente sofre com isso, vive inseguro por conta de preconceitos, independente do que for, pode ser racial, pode ser étnico, pode ser religioso, não importa, a raiz do mal entendido é a mesma. Compartilhe essa live com essa pessoa. Faça o seu papel de ajudar essa pessoa, tá bom? Então compartilha, pede para assina você o canal, se ainda não assinou, você será muito bem-vindo e para que você possa sempre ser avisado sobre esses temas aí relevantes nossos do dia a dia. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas perguntas. Boa tarde, Rafael, show de bola. Rafa, boa tarde. Lani, você falou sobre as crianças e a sua pureza. Na sua compreensão, como os pais podem explicar e trabalhar com os filhos o tema do racismo
Isso, legal. Deixa eu ver que hora você colocou. Ah, faz pouquinho tempo. Show de bola. Eu vejo assim, Lani. é, Aqui em casa, por exemplo, né, eu tenho a Nathalie de 10 anos, o Theo de 7 anos. Eu não trabalho este tema especificamente. Não levo o assunto para a mesa especificamente, né? Ah, não, vamos falar sobre isso. Porque o que eu vejo, se a gente faz isso, a gente naturalmente está inserindo ali um. Olha, então se tem uma tratativa diferente para isso, tem tá sendo aberto um assunto específico para isso, então já cria ali uma certa separação, percebe? Tipo, ah, isso aqui eu tenho que tratar. Sai da naturalidade. O que eu percebo, Lani, como sendo fundamental para tudo, principalmente nessas primeiras infâncias, né? Na primeira e segunda infância, muito fortemente a primeira infância, é o próprio exemplo, né? É o. Por isso que eu digo, né? A jornada é nossa, é de cada indivíduo. Então, quanto mais você ganhar em entendimento, quanto mais você puder você mesma estar livre disso, né? De preconceitos e racismo, o seu filho vai ser um espelho. O seu filho não vai ter, percebe? Então, quanto mais você fizer a sua própria jornada, mais os seus filhos estarão muito bem cuidados nesse sentido, muito bem educados, né? Porque a educação não é só numa conversa, numa fala, ah, não, vamos falar sobre este assunto. Isso é algo muito mais intelectual. A criança, ela é muito mais perceptual. Perceptual? Eu não sei se existe a palavra. Mas ela é muito mais pelo sentimento, pela observação do que está acontecendo. Será que mamãe e o papai olharam diferente aquela pessoa? E a hora que tá todo mundo no carro, fechou o carro, e aí, será que o papai e a mamãe, eles têm uma expressão diferente? Ou eles fazem algum comentário racista, preconceituoso? Como é que o papai e a mamãe se comportam? Eu percebo demais. A Nathalie agora, ela tá na fase, tá nos 10 anos, né? Então ela tá chegando numa fase assim, onde fica muito evidente. Ela tá buscando evidências. Então, às vezes eu percebo algumas coisas assim que acontecem diferentes da rotina, ou aparece alguma situação diferente. Eu percebo a Nathalie me olhando para saber como é que eu estou reagindo, para saber o que é que eu vou falar logo em seguida, tá bom? Então, não tem escapatória. Na minha visão, não tem escapatória. Não adianta ser um assunto intelectual. Olha, vamos falar sobre, se for racismo, né? Vamos falar sobre os negros. E aí você inserir algo muito artificial. Ah, não, nós temos que respeitar. E aí, de repente, no supermercado, você passa por uma pessoa, vamos dizer que você tem lá um preconceito, um racismo, você passa por alguém, você comenta alguma coisa ou dá uma olhadinha diferente, o seu filho já pescou. É isso que eu percebo, tá bom? Não sei se eu te respondi, Lani, depois deixa aí o seu comentário, tá bom? Ah, Indira, show de bola, Indira, seja bem-vinda. Concordo, acho que quanto mais dar foco no assunto, pior. Opa, isso. Coloquei aí para vocês verem. Isso, eu vejo assim, Indira. Tenho trazido exemplos aqui meus mesmo, né? Não só sobre preconceito e racismo, mas muita coisa. O que a gente dá foco cresce, né? E enquanto humanidade, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com isso. Eu sei que tem questões que são necessárias que nós para são necessárias que a gente dê um passo. Mas enquanto o ser humano não entender que esse passo é para dentro e é individual, a gente vai ficar aqui se matando e lutando. Às vezes é uma guerra religiosa,
uma guerra política, ideológica, racista, enfim. Aí você nomeia qualquer coisa que a gente diverge em opinião, a gente pode entrar numa briga. E o que está acontecendo no mundo hoje é uma polarização cada vez maior por conta de não entendermos isso. Não existe o caminho correto dentro da briga, da luta. Não, a gente não vai achar a solução. A gente só vai encontrar a solução, assim como eu tenho visto, para pequenas coisas da vida, não só para essas questões mais delicadas, né? Mas através do ganho de consciência, do autoconhecimento, do ganho de consciência individual. Nós fazemos a sociedade. E a humanidade, né? Nós construímos. Cada um de nós é um tijolinho. Se um tijolinho consegue se iluminar e consegue trazer uma nova consciência, ele não só vai ajudar tijolinhos à sua volta, mas, de uma maneira geral, aquele tijolinho que deu um pouquinho, ganhou um pouquinho de consciência, a humanidade inteira ganhou consciência. E não adianta você querer, não, eu sou super iluminado, eu entendo essas questões, então eu vou forçar os outros a entenderem também. Pronto, já tá na posição e postura incorreta, tá bom? Deixa eu ver aqui que a Lani comentou. Lani, show de bola. Eles têm trazido muitas questões da escola, muitos trabalhos foram realizados sobre o tema. Sim, devido aos fatos históricos de 2020. Exatamente. Aí, Lani, aí foi uma inserção do assunto, né, trazido pela escola. Eu não vejo como sendo da forma correta, mas enfim, eu vejo acontecer também em muitas escolas, né? Aí é o lidar com o assunto de verdade dentro da sua casa, porque muito provavelmente eles estão trazendo para você para entender qual que é a sua opinião também, né? Como que você vê isso? As crianças, não adianta querer a gente... Elas percebem muito. Eu traria exemplos da nossa própria vida familiar, por exemplo, aqui em casa. Se acontecesse isso, né? Eu traria exemplos. Se for algo do racismo, por exemplo, né? Eu traria exemplos. Olha, aqui na nossa casa, a gente não vê essas diferenças. Perceba que nós temos amigos, temos pessoas próximas. E como é que nós cuidamos dessas pessoas? Com o mesmo carinho e amor que nós cuidamos de todas as pessoas. Então, não tem essa diferenciação aqui em casa. Eu não sei, Lani, de verdade. Talvez eu iria por esse caminho. Como eu não vivenciei, eu não posso te dizer, tá bom? Show de bola. Mas de alguma forma deu um direcionamento aí, Lani. Veja se você estiver ainda por aí, dá um joinha aí, tá bom? Tá, então, só reforçando, né? O jeito errado de resolver você se sentindo vítima, então, de um preconceito, o jeito errado de resolver é você se vitimizando ou você lutando contra. Na minha opinião, este é o jeito errado de você resolver essa questão de preconceito, tá bom? Se vitimizando e lutando contra, não deu certo até hoje. E por que não deu certo? Porque está inserido num paradigma errado. No paradigma onde você conserta as coisas aqui fora, você luta contra as coisas aqui fora para você encontrar paz e felicidade. Não dá certo, porque não é assim que nós funcionamos. O paradigma correto e o jeito certo de, então, encontrarmos a solução para essa dor nossa, enquanto humanidade, é o ganho de consciência individual. É você fazer a sua jornada de ganho de consciência, de autoconhecimento, ganho de consciência de onde é que vem a sua experiência, ganho de consciência sobre quem você realmente é, né? Isso tudo é a forma de você encontrar a saída e solução para essa dor que talvez é nossa,
mas antes de ser nossa, é de cada indivíduo que sofre com isso, tá bom? Oi, Valéria. Show de bola que você está aqui. Obrigado por estar assistindo a gente aí, tá bom? Então, é isso que eu vejo, tá bom? Preconceito, um assunto bastante delicado se a gente tratar dentro do paradigma de fora para dentro. Dentro do paradigma de dentro para fora, é onde eu vejo que existe solução para isso enquanto indivíduos e enquanto humanidade. Bom, então é isso. Acho que por hoje estamos aqui finalizando. Já passamos aqui 46 minutos. Desejo a você aí um bom restinho de tarde. Se gostou, deixa o seu like no nosso vídeo, dá um coraçãozinho aí no Instagram e nós nos vemos na próxima quinta-feira. Isso mesmo, quinta-feira, às 15 horas e 15 minutos, com mais uma live aqui no canal Inspire-se LM, Inspire-se da Live Mind. E uma ótima semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.